Questão número 7, de arco trigonométrico. Nós temos um triângulo retângulo, cujos catetos o texto menciona. 2 mais raiz de 3 e 1. Com isso, nós já podemos desenhar um triângulo retângulo. Nós sabemos que um dos lados é maior, o outro vale 1, portanto, nós temos aqui o nosso triângulo retângulo, onde, notoriamente, o A é o ponto do ângulo de 90 graus, pois AB é um dos catetos e AC é o outro cateto. 2 mais raiz de 3 equivale a 1. O texto também menciona que AD é igual a AC, onde D é um ponto no segmento AB. Portanto, se aqui vale 1, eu tenho que subir 1, e eis que surge o ponto D. A confecção desse ponto D é primordial para poder definir o ângulo alfa. Ele é feito com esses vértices ADC com o ângulo em D. ADC, o ângulo em D. Esse é o ângulo alfa. E o ângulo beta, ABC, faz parte do nosso triângulo retângulo de início. Aqui vale B. Primeira observação, se AD vale AC, nós temos um triângulo isósceles. Inclusive isósceles e retângulo. Portanto, esses dois arcos, eles precisam ser necessariamente iguais. Outra propriedade, neste triângulo retângulo isósceles, o alfa precisa ser 45 graus, pois 45 mais 45 dá 90, com este 90, 180, é uma propriedade dos triângulos. Agora que nós temos o alfa, nós podemos definir a sua tangente. Nós conhecemos o valor dela. A tangente de beta é que não. Ela é parte de um triângulo retângulo. Tangente de beta, no caso, será importante. Então, ela é o cateto oposto ao beta 1, dividido pelo adjacente, que é todo esse segmento que o texto forneceu, 2 mais raiz de 3. Uma vez que a tangente de 45 graus vale 1, nós podemos então definir a tangente de alfa mais beta. Tangente do primeiro mais tangente do segundo, sem troca em cima, 1 menos, com troca embaixo. Tangente de alfa, tangente de beta. Essa é a tangente do arco duplo. Nós conhecemos a tangente de alfa, equivale a 1. Portanto, vamos já substituir 1 mais tangente de beta dividido por 1 menos a tangente de beta. Note que agora nós temos que substituir esta fração dentro dessa expressão, que é o que dificulta a questão. Portanto, nós vamos ter 1 mais 1 sobre 2 mais a raiz de 3, dividido por 1 menos 1 sobre 2 mais raiz de 3. Este é o cálculo complicado aqui. Para fazer isso, vamos lá. Esse número vai passar multiplicando 1 e somar com o numerador aqui. 2 mais a raiz de 3 vezes 1, 2 mais a raiz de 3, que soma com 1. E tudo isso dividido pelo denominador que eu utilizei. 2 mais raiz de 3. Essa é uma forma de efetuar o MMC. Multiplica, soma. É o mesmo passo que eu vou efetuar aqui. Multiplica, depois soma. Soma com este menos 1. 2 mais raiz de 3 vezes 1, menos 1. Tudo isso dividido pelo denominador que começou a conta 2 mais raiz de 3. Aqui nós podemos fazer algumas simplificações. Podemos escrever o primeiro já, 3 mais a raiz de 3, dividido por 2 mais a raiz de 3, multiplicado pelo inverso do segundo, 2 mais a raiz de 3, dividido por 1 mais raiz de 3. Perceba que todos esses termos eles estão presos pela somatória, mas existem alguns que eu posso cancelar, sobrando apenas 3 mais a raiz de 3, dividido por 1 mais
a raiz de 3. Neste caso agora, nós temos que fazer a racionalização, que seria multiplicar pelo conjugado do de baixo, 1 menos raiz de 3, tanto em cima quanto embaixo. Essa racionalização é normal em termos de raiz quadrada no denominador. E aqui nós temos que fazer fatorações distributivas. 3 vezes 1, dando 3. 3 menos raiz de 3, menos 3 raiz de 3. Raiz de 3 vezes 1, mais raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 negativo, menos a raiz de 9. Tudo isso dividido por diferença de quadrados, hein? A mais B que multiplica A menos B, fatoração, isso dá A quadrado menos B quadrado. Portanto, o número 1 ao quadrado, que dá 1, menos a raiz de 3 ao quadrado, que sai da raiz. Essa é a técnica de racionalização, quando você multiplica pelo conjugado, o igual com sinal trocado na raiz. Agora, meu caro amigo, olha só, a raiz de 9 vale 3, menos 3, portanto, isso vai cancelar com este 3. Menos 3 raiz de 3 mais 1 raiz de 3, dando menos 2 raiz de 3, dividido por menos 2. Isso faz cortar tudo, e a resposta é apenas raiz de 3. A tangente de alfa mais beta é igual a raiz de 3.